Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no... Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste domingo. Celebramos hoje o 6º domingo do tempo comum. E a igreja vem com todo o seu zelo e seu cuidado nos chamar a atenção e nos convidar para estarmos rezando com ela e assim podermos estar em plena comunhão com aquele que é a razão da nossa vida, Jesus Cristo. Comecemos, portanto, a nossa semana na presença deste divino que nos habita. Eu decidi mudar um pouquinho uma palavra no tema do nosso programa, aqui deste canal do YouTube. Em vez de gotas de esperança, coloquei sopro de esperança. Porque, na verdade, tudo o que eu coloco para vocês e que procuro assumir para a minha vida, tudo parte do sopro. A nossa vida começou com um sopro, o sopro divino, o sopro de Deus. E é a partir deste sopro que nós passamos a existir. E é com este sopro que nós conseguimos viver. Sem o sopro que nós vivemos com ele, ou seja, a nossa respiração, nós não conseguimos estar integrados. Para que estejamos harmoniosamente integrados em Deus e unidos a Ele, é preciso que a nossa respiração esteja plenamente fluindo de forma harmônica. O nome disto é sopro, o sopro de Deus. Por isso, o nosso programa se chamará a partir de hoje Sopro de Esperança. Espero que você possa, sim, continuar comigo e assim fazer crescer essa nossa família daqueles que amam e querem aprender sempre mais um pouquinho das Sagradas Escrituras. Meditemos, portanto, os textos de hoje. A leitura primeira hoje que é nos dada do livro do Eclesiástico, no capítulo 15, a partir do versículo 16. E nos traz duas ideias interessantes e até, digamos, intrigantes para a época. A primeira ideia que o texto nos vem apontar é aquela ideia que lá, quando é escrito esse texto, se pensavam. Ou seja, pensava-se que o pecado era algo inevitável. E ali se tinha a ideia também, no contexto histórico desse texto, de que o povo estava esquecendo a cultura hebraica, a cultura de Israel, e estavam aderindo à cultura grega, baseada simplesmente na sabedoria humana, no logos, na filosofia, esquecendo assim a mística que nos liga a Javé, a Deus Javé. E é isso que o texto vem condenar, justamente chamar de volta para absorvermos a cultura do Espírito de Deus. Por isso, a primeira ideia condenável, e aqui ele esclarece, essa questão de que o pecado é inevitável. E aqui ele vai dizer que o pecado ele é sim evitável. Podemos evitar o pecado, desde que não estejamos só. É claro, se eu esteja simplesmente baseado na minha força humana, o pecado será inevitável. Mas se eu me uno à graça de Deus, o pecado pode sim ser evitado. E aí sim eu vou ter força, capacidade para dizer não ao pecado. Essa força não vem do nosso ser humano, mas sim da graça que advém de Deus. A segunda ideia que o texto vem nos falar é justamente a ideia que também ali era muito propagada, de que Deus não se preocupava com o homem e que por isso nada sabia dos nossos pecados. E o texto vem dizer que Deus sim, ele
sabe de tudo da nossa vida, não como um investigador, mas como um Deus que nos ama intensamente e plenamente e que procura sempre estar unido à nossa vida, à nossa caminhada. Deus, ele conhece detalhe de nossa vida, repito, não como alguém que está me investigando para me punir, mas como alguém que nos ama tanto que nos conhece por inteiro. E aí, por isso que ele vai dizer, os olhos do Senhor estão voltados para aqueles que o temem. Se nós estamos abertos para Deus, a graça de Deus será mais acessível. Do contrário, nós seremos menos, né, digamos assim. Ou seja, o mandamento, a nossa confiança em Deus é que nos vai dar como recompensa esta plena comunhão, esta plena unidade com Deus. O texto do Evangelho que hoje rezamos é o Evangelho de Mateus, o capítulo 5, versículos 17 ao 37. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum. Será o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo o que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos no final do conhecido Sermão da Montanha, ali na metade do Sermão da Montanha, digamos assim, e dessa primeira parte ao final, e aqui nós conseguimos perceber o quanto Jesus é veemente, verdadeiro naquilo que lhe compete. E ele justamente vem condenar a visão, a forma como aqueles que no seu tempo interpretavam a lei divina. Jesus vem nos falar mais uma vez, é bom que estejamos atentos, que estamos dentro desse contexto do Sermão da Montanha, lá daquele primeiro domingo, de quando falávamos das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, e prosseguia. Jesus está nos apresentando formas de como pôr aquelas bem-aventuranças em prática, como exercê-las no nosso dia a dia. Jesus hoje vem nos dizer mais uma vez de quais são os caminhos propícios para se colocar em prática essas bem-aventuranças. E a primeira coisa que Jesus vem nos dizer, dentre algumas sentenças que ele nos coloca, ele vem dizer que a nossa justiça, ou a vossa justiça, não pode, se ela não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Qual era a justiça dos mestres da lei? Era aquelas justiças que o convinha. Se tudo o que os convinha, tudo que os fizesse eles viesse a se dar bem, essa justiça então era boa para eles. Tudo que tirava deles, tudo que exigia deles, essa justiça, portanto, não era boa para eles. E essa justiça de Jesus não pode ser a nossa justiça. A nossa justiça tem de ser superior à justiça dos mestres da lei. Jesus diz com todas as letras isto. É a primeira sentença que ele nos impõe. A vossa justiça tem de ser maior do que a justiça dos mestres da lei. Estamos em um cenário, em um contexto histórico,
onde os judeus querem impor esta sua ideia legalista. E Jesus vem justamente dizer essa forma de legalidade não é plausível e nem bem-vinda para o seguimento do Filho de Deus. A segunda sentença que vem lembrar Jesus é: vós ouviste o que foi dito, não matarás. Quinto mandamento. Quem matar será condenado pelo tribunal. Essa era a lei dos judeus. Matar no sentido físico, matar uma pessoa, não deveria chegar a esse extremo. Quem matar será condenado ao tribunal. E Jesus vai dizer: a minha lei vai além disto. Eu, porém, vos digo. Por 6 vezes Jesus vai usar essa expressão. Eu, porém, vos digo. Todo aquele que se encolariza com seu irmão será réu em juízo. Ou seja, não é preciso chegar ao extremo, ou seja, matar o corpo. Só o fato de nós matarmos esta pessoa dentro de nós já é o pecado do matar. Ou seja, se eu me fecho, ou seja, me encolarizo, me enraiveço contra aquela pessoa, eu já estou matando a pessoa, ou seja, não permito que ela acesse a minha casa, o meu interior. Não podemos fechar nossa casa para o outro, diz Jesus. É preciso que a ideia do matar não seja só matar o corpo da pessoa. É mais do que isso, diz Jesus. Não se é permitido sequer encolarizar, ficar enraivado, enraivecido contra a outra pessoa. Porque isso já é uma forma de estar matando a pessoa. De Jesus, eviteis isto e entrareis no reino dos céus. A terceira sentença que nos apresenta Jesus é: ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério contra esta mulher no seu coração. Ou seja, o adultério que os judeus consideravam era somente aquele de possuir a carne do outro. E Jesus, não. O vosso olhar já pode adulterar. O que precisa agora, antes que chegue ao extremo, é começar mudando essas pequenas coisas. O nosso olhar, a nossa relação com esta pessoa. Isso se eu, com o meu olhar, já desejo a outra, eu já estou cometendo o pecado do adultério. Por isso, diz Jesus, comece a trabalhar os olhos ou a janela do teu corpo, os olhos. E assim, nós estaremos evitando a cometer o pecado do adultério. A quarta sentença que vem dizer Jesus é: ouviste o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, não, mas cumprirá o que teus juramentos foi feito ao Senhor. De Jesus, eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Aqui é um caminho para onde devemos ir. E diz Jesus que nós não temos poder de fazer juramento. O nosso poder, entre aspas, é seguir linearmente o caminho que nos aponta Jesus. E esse caminho ele é muito claro. Ele não permite que venhamos a pegar desvio, caminhos adversos. O caminho é esse de Jesus. E tudo que acontecer fora desse caminho é já um desvio de conduta. Portanto, se o caminho é esse, é por esse caminho que nós precisamos andar. O caminho indicado pelo Mestre, por Jesus. Assim, amados irmãos e irmãs, Jesus está nos dando orientações, pistas de como devemos viver para colocar em prática os seus mandamentos. O vosso sim deve ser sim e o vosso não deve ser não. Termino com aquilo que Paulo nos fala na carta aos Coríntios, diante de uma comunidade dividida, com as ideias também aqui impostas, que vinha da cultura grega, e nessa comunidade paulina está acontecendo justamente aquela ideia de superioridade. Alguns que se achavam mais sábios, mais habilidosos,
e que por isso eles tinham direito de impor sua palavra, de impor seu conhecimento. Paulo diz: não. A sabedoria que vos apresento, que aderi, não é a sabedoria dos homens, mas a sabedoria que vem do Espírito, a sabedoria de Deus. O que Deus preparou para os que os ama é algo que os olhos jamais viram e ouviram. Ou seja, o conhecimento que eu vos apresento é aquele que advém de Deus. E esse conhecimento não é visto pelos olhos, não é palpável pelas mãos. É um mistério divino. E esse mistério não é aquilo que está oculto ou escondido. Esse mistério, ele é acessível, desde que nós estejamos unidos a este Deus. Desde que nós busquemos fazer a vontade deste Deus. Aí sim, acessaremos o mistério de Deus. O mistério de Deus não está distante, está aqui. Ele é acessível e pode ser conhecido por nós, desde que deixemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, que Paulo aqui nos apresenta. Por isso, vivamos com serenidade, rezemos esses textos riquíssimos que a liturgia de hoje nos apresenta. E eu te convido, sempre que receber os meus áudios durante a semana deste canal Sopro de Esperança, não esqueça de deixar seu like. Se você não é inscrito, se inscreva lá onde está, inscreva-se. Somente clicar ali, já está inscrito. Acione o sinozinho e deixe lá aperte naquele sino onde está parecendo que balançando. Clique ali e você receberá todos os vídeos, os áudios que eu mando durante a semana e esse vídeo que eu te mando todos os domingos. Eu agradeço a tua companhia e você também me ensina nesse caminho, nesta responsabilidade que o Espírito Santo me concede. Obrigado, que Deus possa nos abençoar sempre mais. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo